Olá, estamos começando hoje um Pergunte ao Autor e a nossa convidada é a Kátia Stocco Smolli. Olá, Kátia. Olá, pessoal. Olá, Vanessa, obrigada. A Kátia é doutora em Educação Matemática pela Universidade de São Paulo. A sua linha de pesquisa é em Ensino de Ciências e Matemática, mestre em Educação pela Universidade de São Paulo na área de Didática, diretora do Grupo Matema e autora de mais de 30 livros. A nossa conversa hoje vai se aprofundar um pouquinho mais sobre essa obra, que é Materiais Manipulativos para o Ensino de Frações e Números Decimais. Este livro é parte de uma coleção de 6 exemplares, né, Kátia? Isso. E eu acho que a gente já pode começar esse bate-papo aqui fazendo uma pergunta que muitos dos nossos espectadores devem estar pensando aí. O que te motivou a sair desse lugar da sala de aula e vir para esse outro lugar de autora, de pensar em estratégias aí para esse ensino da matemática? Então, é interessante dizer que eu fui professora de matemática no ensino médio por bastante tempo na rede pública. E quando eu estava lá, eu tive muita sorte de ser também professora de metodologia da matemática num Cefam. E eu comecei a fazer as minhas alunas trabalharem com pesquisa, com produção de material, enfim. Aí eu fui trabalhar na Universidade de São Paulo, no Instituto de Matemática e Estatística, no Centro de Aperfeiçoamento dos Professores, e a gente fez uma pesquisa. E essa pesquisa exigia que nós produzíssemos materiais que depois ficassem para professores, e nós produzimos uma coleção que é bastante conhecida, a coleção do CAEM. E de lá para cá, então, e aí eu descobri que escrever era muito bom. Aí eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado, e aí uma coisa foi puxando a outra, os professores fazendo algumas perguntas. Eu tinha muito como professora essa ideia de professor pesquisador, registrar meu trabalho, e daí os livros foram nascendo, alguns por perguntas que as pessoas faziam, outras porque eu mesma queria que outras pessoas soubessem, compartilhassem comigo o que eu pensava. Isso eu me sinto bem honrada, eu não sei se você sabe, se você tem consciência disso, mas você é uma educadora muito importante para o nosso país. Você é emblemática para nós, educadores, nessa área de matemática. Você deixou sua marca aí para muitos professores, por onde a gente vai, onde você vai. Tem muitos professores que olham e falam assim: nossa, é a Kátia, vamos lá, vamos tirar uma foto, vamos conversar. Então, para a gente é sempre uma grande honra estar do lado de uma pessoa assim, que deixou essa marca nesse país, né? Eu acho que deve ser bem importante isso para pessoas apaixonadas, que quer fazer a diferença na educação, né? Então, poder escrever também, né? Poder ter obras que você deixa seu legado. Eu acredito que isso é muito importante e para nós também poder estar aqui conversando com você e dando essa possibilidade para as pessoas perguntarem, sempre uma grande honra, um grande prazer, né? O prazer é meu, acho que é muito bom ouvir isto, mas assim, eu sou muito apaixonada por matemática. Tem uma coisa que pouca gente sabe. Eu tinha muita facilidade na escola, eu estudei numa escola pública, uma escola muito pobre, e eu tinha muita facilidade, eu nunca entendi muito bem por que as pessoas tinham dificuldade, porque para mim era tão apaixonante, é tão apaixonante, que muito cedo eu decidi que eu queria ser professora. Então acho que essa paixão acaba passando para as pessoas, né, e escrever, como você mesmo disse, é um jeito de dividir com mais pessoas a sua paixão. Então, quando eu sei que as pessoas... E eu sou agradecida, porque um livro, ele só é conhecido porque tem quem se interesse, quem lê. Então, eu estou muito honrada de estar aqui. Gosto muito do trabalho que a gente tem feito aí junto. Acho que tem uma sinergia muito grande. Portanto, a honra é minha. Obrigada pela oportunidade. Esta obra aqui, eu pude perceber que ela traz muitas coisas práticas que o professor pode adaptar à sua realidade ou aplicar com a sua turma. A maioria desses livros, ele tem essa característica? Então, os trabalhos que o Matema desenvolve, seja em parcerias com editoras como esse,
ou então, às vezes, em parceria com institutos, ele tem essa característica de sempre mesclar a teoria com a prática. Então, todos os nossos livros têm uma preocupação com a matemática, com a forma como ela é ensinada e como é que as pessoas aprendem matemática. Então, essa característica de organizar situações didáticas junto com reflexões teóricas aparece em muitas das nossas obras. Existem algumas que são mais técnicas no sentido de mais teóricas, né? Mas sempre o aluno está presente, o professor está presente, porque acaba que nós vamos desenvolvendo esses livros a partir da prática de sala de aula. Bom, quando a gente disse que ia entrevistar a Kátia, a gente pediu para que as pessoas que seguem a Elos nas redes sociais nos mandassem perguntas. E aí a gente recebeu algumas perguntas e eu gostaria de compartilhar com você para que você possa sanar essas dúvidas. Então, a primeira pergunta que eu tenho é de um professor de São Paulo, o nome dele é Lafayette Vicente, e ele pergunta o seguinte: existe uma forma de abordagem desse tema para facilitar o decorrer do processo de ensino? Então, o tema é frações, né, Lafayette? E eu escolhi, quando a Elos me fez o convite, que me deixou muito feliz, eu escolhi esse livro, viu, Vanessa, propositadamente, porque fração é um tema muito complexo de ser ensinado e de ser aprendido. E a Base Nacional Comum Curricular, ela traz as frações já começando no 3º ano. Então eu pensei, puxa, se nós vamos falar de um livro, já vamos falar de um que pode dar aos professores ideias de como trabalhar frações. Então a resposta é que sim, é possível ensinar de um jeito que os alunos aprendam, desde que você tenha alguns cuidados, Lafayette. Então, trabalhar com problemas, a problematização é muito importante, selecionar o que é relevante no ensino e na aprendizagem de frações. Então, por exemplo, não faz muito sentido você gastar o seu tempo diferenciando frações próprias, impróprias, aparentes, mas há conceitos relacionados à fração muito importantes. Então, a ideia de que a fração é um número, não é 1/2, mas é um meio. Um meio representa uma quantidade, não um número sobre o outro. Que fração tem mais do que uma ideia. Então, eu tenho a ideia de pegar um todo, dividir em 2 partes, tomar uma, mas eu também tenho a ideia de comparar. Então, uma em cada 2 partes, uma em cada 2 pessoas, ou até a ideia de divisão, né? Porque se você tem uma maçã e vai dividir por 2, cada um vai receber metade. Sim. Então, essas coisas são importantes de nós levarmos em conta. E o livro em si, o que ele faz? Ele ajuda o professor a conhecer essas ideias, entender o que é importante e relevante e mais, abrir um pouco o leque dos recursos que são usados para ensinar a fração. Porque, de modo geral, nós ficamos muito na ideia de comida, né? Come pizza, come chocolate. E o livro vai trazer outros recursos. Então, tangram, quebra-cabeça, dobradura, enfim, tem uma variedade de recursos. Porque, às vezes, variando os recursos, as crianças também aprendem melhor. Você disse aí na sua fala sobre a Base Nacional Comum Curricular. O seu livro, a primeira edição dele saiu em 2016, então ainda estava tramitando um processo da base, ela não estava numa versão final. Você intencionalmente já estava ligada nesses aspectos ou, coincidentemente, eles estão atrelados? Bom, eu sou do Movimento pela Base, né? Isso é público, então já faz bastante tempo que a gente acompanha as tendências, mas essa é uma tendência internacional. A ideia de antecipar o ensino de frações para o 3º ano, enfim, às vezes até algumas noções para o 2º ano, ela é uma coisa que aparece, se você faz um benchmark internacional dos currículos, você vai ver que isso aparece. Então, nós trazemos algumas ideias, não dá para dizer que o livro está em acordo com a base, eu é que fiz, escolhi, porque eu sei que vai ser uma pergunta dos professores, mas a gente já vinha estudando um pouco essas coisas, porque o Matema tem 20 anos, a gente está em escola, eu estava no movimento, então nós fomos nos organizando. É uma obra coletiva, tem mais gente, eu sou uma das organizadoras, mas sim, nós já estávamos preocupadas em saber que no futuro mais gente, além dos professores de 4º, 5º, 6º ano, teria a preocupação com frações.
Que bom que você decidiu falar um pouco de matemática, né? Porque é sempre muito... As pessoas sempre têm um pouco desse tabu da matemática e a gente precisa parar com isso. A gente tem que reverter esse quadro no nosso país em relação a esses índices. E você está contribuindo bastante com isso. Além das obras que a Kátia produz, ela é uma pessoa que tem vários projetos relacionados à formação dentro dessa área de matemática, né? Que bom que a gente tem pessoas como ela trazendo isso para o nosso país. Para acabar com isso, a gente tem que reverter esse quadro. Kátia, agora a gente vai ouvir a pergunta de uma professora. Olá, Kátia, tudo bem? Eu sou a Fernanda, professora da Rede Municipal de São Bernardo do Campo. No seu livro, você comenta sobre o uso do material didático, que de nada vale fazer um uso se a gente não tiver um objetivo claro, clareza do que a gente vai fazer com aquele material, ao invés de simplesmente apresentar os materiais para os alunos manipularem livremente. Você poderia, por gentileza, aprofundar um pouco essa ideia, esse conceito de trabalho na sala de aula? Muito obrigada pela sua contribuição. Oi, Fernanda, essa pergunta é bem importante. Vamos separar um pouquinho as duas coisas, né? A primeira é a ideia romântica que algumas pessoas têm em relação aos materiais didáticos, manipulativos. As pessoas muitas vezes acham que o material em si é que faz aprender. Então, não é que o material não valha de nada. Todo material tem em si algum desafio e se as crianças manipulam livremente, elas conhecem o material, elas podem se familiarizar com ele, perceber as propriedades. Então, um aluno em qualquer época da escola que manuseia o tangram, por exemplo, ou um conjunto de blocos, ele percebe aspectos desses materiais que são importantes, a forma, o tamanho, a espessura, se tem a mesma forma com diferentes medidas. Então essa é a parte de dizer que a manipulação livre, ela tem uma finalidade, ela até, inclusive nós costumamos dizer que ela é uma parte do conhecimento do material. Então isso é um pedaço da resposta. O outro pedaço é exatamente achar que se você usar o material por usar o material, vai aprender matemática, e não vai, por duas razões. Primeiro que para eu aprender qualquer coisa, o professor que escolhe um material, ele precisa ter intencionalidade. Ele precisa encaixar a escolha desse material num planejamento que ele tem, que leve em conta o que ele quer ensinar, o que o aluno precisa aprender e como é que esse aluno vai aprender. Que tipo de ação o aluno vai exercer sobre esse material ou com o material que faz com que ele aprenda. E aí tem uma outra coisa muito importante, matemática se aprende por resolução de problemas. Então não basta você dar um material e dizer, olha, pega a peça vermelha, agora pega a peça amarela, põe a peça amarela sobre a peça vermelha. Viram? A peça amarela é metade da peça vermelha, porque isso é quase como você dar uma aula expositiva. Só que você tem, no lugar do quadro, você tem as peças e o professor dizendo o que é para fazer. É muito diferente se você pensar assim. Eu preciso ensinar a ideia de metade. Eu quero que os meus alunos entendam a relação entre o inteiro e a metade. Eu quero que eles representem essa relação por desenho, numericamente, falem disso. Aí você diz, bom, então vou usar aqueles blocos. Aqueles blocos, eles têm uma relação que permite o aluno, se sobrepuser uma peça a outra, perceber a relação de metade. E aí eu digo, quantas peças amarelas eu preciso para formar uma vermelha? O que será que eu descubro da peça vermelha em relação à peça amarela, da peça amarela em relação à peça verde? Você coloca um problema para a criança pensar, para o aluno pensar, porque não precisa ser uma criança, pode ser um jovem, ou um adolescente do ensino fundamental dos anos finais. E aí esta pergunta é mobilizadora do cérebro, ela que vai permitir fazer conexões. O material é um suporte, quase como se você estivesse ajudando o seu cérebro a criar uma representação mental para o conceito que você quer que o aluno aprenda. Então, o material é sempre muito rico, mas eu costumo brincar que não é assim, manipula, entra pelos dedos e vai parar no cérebro. Se não tiver um problema
se não tiver registro posterior, se não tiver discussão das descobertas, essa aprendizagem fica muito superficial. Para eu ter uma memória profunda de longo prazo, eu preciso problema, discussão, representação, que são coisas essenciais no uso de um material e, na verdade, para aprender matemática. A professora Regina de São Paulo, que também colaborou aí com as perguntas, uma das perguntas que ela faz é quais materiais auxiliam, e a professora do Ceará, de Ceará Mirim, do Rio Grande do Norte, a professora Adriana Bezerra de Oliveira, ela também pergunta, partindo do pressuposto de que o estudo de frações e número de C+, caminham juntos, qual a melhor forma dos educandos do ensino fundamental 1 fazer isso com material concreto, né? Então, eu acho que acredito que o livro que a gente está falando sobre isso colabora bastante, né? Sobre esse assunto. Se você pudesse ajudar um pouco os professores. Então, na verdade, os materiais são muitos. Como eu disse, nós quisemos bastante que as pessoas pudessem ampliar a visão. Eu vou contar uma história muito interessante. Um dia eu cheguei numa sala de aula, eu entro muito em sala de aula, porque pelo trabalho de formação de professores, e conversando com as crianças, aí uma criança me disse assim: ah, nós estamos estudando frações. Aí eu falei, nossa, frações, que bacana, né? O que é uma fração? Aí ele me respondeu, aquilo de comer. Aí eu achei aquilo tão engraçado, porque é óbvio que se a professora começou a fração com bolo, se tudo é de pizza, se tudo é de bala, qual é a ideia que ele tem? Que a fração é alguma coisa de comer. E, na verdade, é uma ideia que o material usado, se ele também passa uma ideia daquilo que para a criança que está aprendendo. Então, aí, naquele dia, eu saí de lá pensando muito e falei, bom, nós precisamos juntar essa reflexão das crianças e discutir isso com os professores, né? E, a partir daquele momento, eu levei essa questão para o Matema e nós começamos a pensar como é que o tangram pode ser usado, como é que um simples barbante pode ser usado para você. Então, você corta um barbante de 1 metro e aí depois você divide isso ao meio e aí você mostra que aquilo é simultaneamente metade do metro, você vai mostrar que é meio metro, que é a mesma coisa que 50 centímetros. Então, você vai trazendo até pela história da matemática, porque historicamente as frações e os decimais, especialmente as frações, elas nascem de problemas de medida. Então, o que a gente tenta mostrar no livro? Que você vai fazendo perguntas, mesmo que você tenha um conjunto, nós brincamos no livro com mosaicos geométricos. Então, mesmo que você tenha os mosaicos, que aparentemente o que está em jogo é a forma geométrica dele, no final você vai fazendo as perguntas e você relaciona as áreas das figuras. Então, você tem um hexágono, daí depois você tem um trapézio, aí você tem um losango, que são figuras que estavam ali no contexto geométrico. E aí você começa a dizer, olha, mas como é assim? De quantas formas diferentes eu posso recobrir essa peça com outras peças? E aí você descobre, investigando, que é um problema com mais do que uma solução. Que a área daquele hexágono, ela pode ser recoberta só por triângulos, então você vai ter 6 triângulos. Portanto, cada triângulo é um sexto do hexágono. E aí você traz essa discussão e junto você vai pedindo para as crianças e para os alunos de modo geral fazerem desenhos. Você traz o nome, você brinca com eles perguntando, olha, isso aqui chama um cesto. Alguém conhece o cesto em outra situação? Porque eles já ouviram essa palavra. Aí nós vamos trazer a ideia do cesto, do lixo, do cesto de basquete, do bola ao cesto. E será que esse cesto que está aqui é o mesmo cesto que nós estamos falando, que a gente usa fora da matemática? E aí você contextualiza para a criança que assim tem muitos significados para uma mesma palavra, mas que aquele ali é um significado quantitativo, que representa uma ideia muito importante, que pode ser desenhada, que pode ser escrita e que pode ser falada. E a escrita pode ser com números ou pode ser com palavras, né? Então, o livro trabalha o tempo todo estas pistas para o professor, para que ele veja que, voltando lá para a questão do material,
que não é o material que importa. Eu não vou para a escola para aprender Tangram. Eu não vou para a escola para aprender mosaicos. Eu vou para a escola para aprender, no nosso caso, frações. O material será um veículo que, junto com uma aula planejada, com boas perguntas, com perguntas desafiadoras, que exigem um esforço produtivo da criança, né, no sentido de querer resolver o problema, de achar formas de representar, aí o conceito virá junto com tudo, com a linguagem, com o significado, e eu vou, daqui a pouco eu começo a pensar, será que tem um outro jeito de representar isso? Bom, tem uma representação de 1/10, que é a mesma coisa que 0,1. Vamos olhar isso na calculadora. O que é dividir 1 por 10? O que a calculadora respondeu? Então, você vai fazendo perguntas para que a criança tenha foco. Mas eu acredito, Cláudia, numa coisa muito importante. Planejamento é a chave do negócio, sabe? Acho que uma aula precisa ter começo, meio e fim. Nós precisamos entender que a cada aula tem uma aprendizagem que precisa ser garantida, tempo para as crianças e para os jovens fazerem coisas que eles saibam muito o que eles estão fazendo, o que eles estão aprendendo, alguma avaliação. Então, o planejamento eu acho que é a chave para a gente poder usar bem também o recurso do material didático. Bem, Kátia, eu ia pedir para você se você tem algum referencial bibliográfico para indicar para os professores que nos assistem agora. Eu acho que vale muito a pena os professores lerem Mentalidades Matemáticas, da Jo Boaler, que é um livro da editora Penso, e que, assim, eu estou muito apaixonada por esforço produtivo e por pela organização de aulas que criem mentalidade de crescimento, que é o que a autora do Mentalidades Matemáticas fala, que é a ideia de você fazer com que o aluno sinta que ele não é incapaz, mas para isso tem uma coisa que ela diz no livro que é super importante. Ela diz, olha, os professores são o principal recurso para o aluno aprender matemática. E, na sequência, as atividades que ele escolhe para que os alunos aprendam. Então, eu penso que esse é um livro hoje que as pessoas precisam ler, que ajuda bastante. E, bom, o Brasil é muito rico de literatura para as coisas aí da matemática, mas eu indicaria especificamente esse do Mentalidades Matemáticas. Conheço o livro, realmente é uma dica muito legal. Agora aqui, em primeira mão para nós, conta aí um pouquinho, você tem algum plano futuro aí para produzir mais algum livro, algum projeto? Temos, nós estamos projetando, na verdade nós estamos, produzir soluções educacionais está sempre no nosso DNA, né? Então, vem aí novidades na área de formação de professores, mas eu vou guardar um pouco de suspense. Nós estamos produzindo muita coisa em relação a isso e nós devemos, para o próximo ano, trazer ampliação de alguns materiais que nós já temos, incluindo livros novos nas coleções, porque nós vamos pesquisando outras coisas e acho que ainda falta muita coisa. Agora a base vai exigir que a gente produza muita coisa, né? Tem tudo aí de probabilidade estatística para produzir, tem a parte de álgebra. Acho que o Brasil tem pesquisas nessa área, mas o trabalho do Matema é mais do que fazer a pesquisa, é traduzir a pesquisa para situações que possam ser usadas na sala de aula pelo professor que está lá todo dia, né? Então essa é a nossa missão e vem aí coisa nova. Obrigada, Kátia. Eu agradeço a todos que participaram. Vocês se inscrevam no nosso canal e fique ligado para ter a oportunidade de conversar com outros autores, tirar as suas dúvidas aí. Obrigada.